volta, Identidade Geral. Muito obrigado por você estar aqui acompanhando o nosso programa. Meu próximo convidado é formado em Teologia e Publicidade e Propaganda. Ele é doutor em Comunicação e foi coordenador do curso de Comunicação do UNASP durante 12 anos. Eu converso agora com o atual vice-reitor da maior instituição de ensino adventista do mundo, meu amigo Martin Kuhn. Tudo bem, Martin? Tudo bem, Fábio. Olha, eu vou evitar aqui o pastor, o doutor, o professor, porque não vai ter jeito, Martin. Mas você sabe que o respeito existe, né? Com certeza. Martin, vamos falar um pouco sobre a sua tese, que tem um tema super importante para os dias atuais que a gente vive. A tese tem o título Império do Imediato e ela fala sobre essa urgência que a gente percebe nas campanhas publicitárias e você analisou o funcionamento dessas urgências. Sim. Primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: essa urgência, ela é gerada pela propaganda, ela é criada pela propaganda e a gente aceita? Ou essa urgência está na gente, essa urgência do consumo está nos consumidores e a propaganda é que se aproveita disso e está lá nas peças publicitárias? Do ponto de vista da ciência do consumo, a gente não vai ter um argumento para sustentar o que eu vou dizer no começo aqui. Eu acho que a urgência, ela se estabeleceu desde o dia da queda do homem. Naquele momento, a gente passou a ansiar um estado de bem-estar, de conforto, que era o mundo perfeito, antes do pecado. Então, quebrou essa harmonia, o ser humano na sua plenitude. A gente tem vontade de que isso se restabeleça e busca realizar esta conexão ou esse retorno para esse estado pleno através de muitas maneiras. E uma delas? Dentre elas é o consumo. Ele tem muito significado hoje, ele traz muito valor, muito mais do que a objetividade do bem, da coisa que está sendo adquirida. Mas isso não é ciência, isso é fé, né? Crer que o mundo foi criado perfeito, que houve essa ruptura. Então você não vai encontrar esse tipo de argumentação. Mas eu acho que aqui no Canal da Esperança a gente tem que estabelecer isso como um ponto de partida. A gente deseja estar bem. Tem uma frase que a gente viu na sua tese, e eu separei aqui, que é do Eduardo Gianetti. E ele diz o seguinte: um ser humano sempre vai preferir um prazer no imediato do que no futuro. Então, ou seja, por que eu vou deixar de consumir hoje para consumir amanhã, né? Exatamente. Se o prazer está ligado a esse consumo, eu quero consumir imediatamente. Sim, aí você mesmo já encontrou a resposta até para a primeira pergunta, né? Essa urgência ou essa ansiedade, esse desespero que nos caracteriza, ele não está necessariamente na comunicação ou no consumo, ele está em nós. Eu acho que a comunicação e o consumo, eu provei isso nessa tese, ela se apropria dessa realidade. E essa realidade é bem descrita pelo Eduardo Gianetti. A gente não consegue esperar. Se alguma coisa promete nos satisfazer agora, a gente negocia o futuro e aí compromete esse futuro. E isso envolve o aspecto objetivo, por exemplo, do dinheiro, mas você pode invadir o campo da moral. Claro. E aí seria um universo que a gente poderia discutir aqui também, não é? Eu estou sentindo muito bem agora. Por exemplo, vamos pensar no universo da traição, da infidelidade, que pode ser no negócio também. Não estou pensando só na questão conjugal. Marido e mulher. Estou num negócio, eu vou levar uma vantagem que vai me trazer um benefício agora. Bom, mas tem risco, tem alguma coisa que eu vou ter que explicar depois. A cultura nossa diz assim: o depois é depois. Eu me lembro de um slogan de uma grande companhia de cartão de crédito que ela se definiu no mercado por muitos anos, quase uma década, com a frase: porque a vida é agora. Uhum. Essa é a lógica. Depois, talvez você não esteja vivo, você merece hoje. Então aproveite agora, é o tal do Carpe Diem. Exatamente. Martin, muita tese vira livro. Sim. A sua virou um documentário. Antes mesmo de a tese ser finalizada, né, você produziu um documentário que foi a sua apresentação ali na tese. A gente vai assistir um pedacinho desse documentário, que também leva o mesmo título, O Império do Imediato, e a gente vai comentar alguns dados que o Martin apresenta pra gente. Dá uma olhada.
No ano de 2010, foram analisados mais de 300 comerciais da TV brasileira que faziam referência ao tempo como um fator decisivo da compra. R$ 72% dos comerciais estabelecem um prazo de validade para a oferta. Isso é para você acreditar que o prazo não vai se estender. Mais da metade dos comerciais, 51% para ser mais preciso, diz que é uma promoção incrível, algo imperdível e que não voltará outra vez. Ou seja, você não está levando a sério a promoção, você não terá outra chance. É comprar ou comprar. É agora ou nunca. Martin, esses dados que você apresenta são muito interessantes e aí mostra realmente que esse desejo pode estar no ser humano, mas as empresas, as agências de publicidade vendem os produtos se aproveitando disso, colocando essa urgência também nas propagandas, né? Sim, como eu falei a princípio, né, no começo aqui, a cultura da pressa é maior do que a questão da propaganda. A gente não tem paciência para esperar uma conexão lenta. Hoje você vive um mundo instantâneo, que as coisas são online, on time e on demand, né? É o tempo todo ali, está no meu tempo e na minha necessidade. Então, isso é mais do que propaganda. Isso é a nossa cultura. E as propagandas? Agora, a propaganda se apropria disso. Ela percebe que isso é a linguagem que é praticada na sociedade, no dia a dia, e ela tem que atuar por essa linguagem. Agora, muitas dessas propagandas que colocam esse tom de urgência, elas até falam, olha, você tem que aproveitar essa promoção, é só hoje, ou é só amanhã. E isso porque vai gerar uma economia. Você está fazendo essa compra com esse preço só hoje ou só amanhã e, olha, você está economizando. Engraçado que eu analisei, eu separei no começo mais de 1000 comerciais diferentes. Depois, alguns repetiam, tinham o mesmo sentido, ficaram 500 e poucos, eliminei algum. Eu analisei especificamente em 2010, 11, 386 comerciais diferentes um do outro. Comerciais que foram vinculados em 2010 e 2011. Isso, dentro de um critério que foi a escolha de certos canais, TV aberta, TV paga, etc., que não vem ao caso aqui. Todos eles, ou muitos deles, usavam um recurso que eu achava muito engraçado. Como é que a gente não percebe no dia a dia, assim, sem o olhar crítico? Comece economizando. Eu falei, mas como que você vai começar economizando, comprando, né? Um produto que você nem está precisando muitas vezes. Pior ainda. Então, essas frases, elas acabam entrando ali, vão ficando, né? É muita economia. Como que é muita economia? Comece economizando. É economia de verdade. Vários desses argumentos estavam presentes ali, até formam uma categoria específica, né? E muitos desses comerciais onde dizem só amanhã, só hoje, às vezes você vai num outro dia lá e a promoção tá a mesma também, né? É verdade. Bom, eu pesquisei isso em 2010, 9, 10, defendi a tese em 2011, já estamos agora em 2016, né, gravando esse programa, continua a mesma coisa. Continua válido, continua idêntico. O só amanhã. O só amanhã continua já se lá. repetiu quantos anos? Com aquele carimbo, assim, né? Exatamente. E o engraçado é que, assim, a urgência é na compra, né, Martin? Porque o pagamento, em 10 vezes, todo prazo sem entrada, possível, comece a pagar em 60 dias. Ou seja, você pode comprar mesmo que você não tenha dinheiro. É verdade, é verdade. Esse é um sistema dependente disso, né? A nossa sociedade, ela é dependente do consumo. Então, se você não comprar, as indústrias não produzem, vai ter demissão, as transportadoras não entregam, os instaladores não instalam, e aí vai um ciclo. A assistência técnica não faz manutenção e assim por diante, né? Então, infelizmente, a gente acaba tendo que lidar com o supérfluo, com o desnecessário. E aí gera essa pressão. Então, para a gente entender isso de forma mais pontual, você tem duas coisas básicas na nossa realidade hoje. Você tem muita similaridade nos produtos, não é? Então, o produto em si mesmo não tem essa capacidade de se distinguir como no passado. Você fazia anúncio de Havaiana porque ela não deformava. Ponto final, ela tinha um valor específico. Hoje tem muitas parecidas, tem muitas opções,
tem shampoo de todo tipo, você tem calça de todo tipo, você tem carro de todo tipo e muitos semelhantes, né? Se você pegar um carro da categoria popular de motor 1.0, quantos tem disponíveis? Mais ou menos com as mesmas coisas, né? Você tem mais de 10 modelos. Então, aonde que o mercado consegue uma vantagem? É no lidar, no manipular, vamos dizer assim, a questão do tempo. Então, se os produtos são iguais, se os pontos de venda são meio parecidos, oferecem mais ou menos a mesma estrutura, comodidade, facilidades, inclusive financiamento, você tem que dizer alguma coisa. Então, o só hoje se tornou o grande argumento. No varejo, vamos dizer dessa maneira. Sim. Você colocou aí os pontos de venda, que são outras coisas muito interessantes para a gente pensar nessa máquina que faz vender os produtos. Sim. Porque, se você parar para pensar, num shopping, num supermercado, grande supermercado, não tem um relógio. Não. Para você não ver o tempo passar, né? Os corredores são largos, são confortáveis na maioria das vezes. Os produtos que a gente realmente precisa de necessidade básica, eles estão lá no fundo do corredor. Então, você tem que andar por todo aquele local de comércio para poder chegar no seu produto. Fora aquilo, chama compra por impulso, né? Sim. Na maioria das vezes tem compra doce de conveniência, né? Por impulso e de conveniência. Você tem que passar por aquele lugar, Sim. porque você vai pagar as suas compras, então aquilo salta aos seus olhos e você automaticamente Eu não sei se você leu, porque você está descrevendo uma obra muito interessante chamada Shopping Center, a Catedral do Consumo. E a ideia do livro é exatamente isso que você acabou de escrever. A catedral, por conta de todo o simbolismo e do estado de espírito que ele promove no membro, no adorador, vamos dizer assim. A catedral como uma coisa grande, santa, separada, iluminada e etc. O shopping é isso. Nada é por acaso, né? Tudo é muito bem pensado e estruturado para fisgar o comprador. Absoluta ciência. Absoluta ciência. Há pessoas e há câmeras, há observação que estudam nossa atitude diante de uma prateleira, nossa atitude diante de um caixa, nossa atitude diante de um atendimento de uma pessoa, nossa atitude ao caminhar. Isso tudo é analisado, transformado em tabela, em dados matemáticos e científicos, né? Por falar em dados matemáticos e científicos, olha só, depois de todo esse desfile de como funciona a compra, a gente tem uma pesquisa feita em 2015 pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil. Mostra então que, olha, 33,2% das compras feitas por impulso e sem qualquer tipo de planejamento acontecem no supermercado. Roupas ficam com 19,2% e os eletrônicos 13,2%. É isso aí, você tem o supermercado, hoje um ambiente semelhante ao shopping center, né? Muito parecido, né? Os maiores, eles vão se estruturando da mesma maneira. Inclusive, as farmácias, elas estão se tornando cada vez mais parecidas com supermercados. Né? Exatamente, esse conjunto de coisas. Se você vai numa farmácia, num supermercado, você vai hoje numa loja de carros, você tem bar, você tem lugar para as crianças, você tem lugar para televisão, para leitura, acesso à internet. Esses ambientes te acolhem. Porque eles precisam que você dê preferência, né? Eles precisam que você se sinta bem ali. E, Martin, a gente está conversando muito sobre um ambiente real, mas tem hoje um ambiente virtual e as pessoas cada vez compram mais pela internet. E é incrível como também, vou usar a sua expressão, existe muita ciência em como apresentar os produtos para a gente, né? Na internet, ainda mais. A gente pesquisa, estou procurando, esses dias eu estava procurando um fogão e eu pesquisei lá. Todo mundo não parava mais de me oferecer fogão. Em todo lugar que eu entrava tinha uma promoção de um fogão ali do lado para que eu comprasse um fogão. A internet é o lugar mais... se eu usar a palavra enganoso, eu vou estar sendo muito assim, apocalíptico aqui. Mas ela maquia muito, porque a impressão que a gente tem ao lidar com a tela é que ninguém está vendo, né? Exatamente, eu estou dentro do meu escritório, eu e o computador. Então, eu estou na loja A, B ou C, eu e o produto que eu estou vendo. Gente, nada disso é a realidade, né? Os computadores estão codificando os meus acessos, estão lendo a minha mente, quase que com mais ciência ou com mais precisão do que minha mãe, meu cônjuge, o meu irmão é capaz de fazer. Porque o meu comportamento deixa um rastro. Esse rastro medido, ele é visto em sua frequência, em seu tempo de espera. Quanto mais existe uma ciência, por exemplo, do ponto de vista antes da internet, só me segura nesse ponto para a gente
clarear isso. Existe um dado que quanto mais eu toco fisicamente num determinado produto, quanto mais eu interajo com ele num ponto de venda, o carro, o sapato, o que seja, a chance de eu acabar não resistindo e comprando é muito grande. Então, por isso o ambiente físico, ele tenta proporcionar isso, que você experimente. E a gente, no passado, até estranhava ir numa loja e poder tocar. Né? Veja, por exemplo, a rede de computadores, as lojas da Apple, né? Você pode usar se você quiser ficar lá o dia todo usando a internet, teclando, mexendo nos aparelhos que eles têm disponíveis ali, você pode. Esse conceito é muito mais intenso na rede. Você interage, você vai comprar um livro, por exemplo, é o nosso caso, que a gente está sempre estudando, etc. Você vai comprar um livro, você pode ler a introdução, você salva a fotografia, você lê sobre o autor, lê a repercussão, os reviews das pessoas sobre o livro. É como se você estivesse numa biblioteca física. É como se você estivesse fazendo essa realidade que eu acabei de descrever, esse toque, essa interação com o produto. Ela aumenta na rede. Ô Martin, para a gente terminar, todo mundo sabe que a gente precisa economizar, precisa guardar dinheiro, a gente não pode gastar tudo que a gente recebe. Sim. Mas por que a gente, mesmo sabendo disso, a gente consegue ser pego pela indústria? E vou colocar a pergunta até no aspecto pessoal. Depois de desenvolver toda essa pesquisa, você é mais cuidadoso quando vai fazer realmente uma compra? Você consegue se distanciar do produto, mesmo ele estando ali muito perto de você, você tendo total interesse no produto? Você faz uma análise um pouco mais profunda por conta da investigação científica que você fez? É uma pergunta fundamental, vamos dizer aqui, porque no final, todo estudo, todo conhecimento, tudo que a gente aprende tem que se transformar em alguma coisa prática na nossa vida. Né? E de fato se transforma. Eu acho que o meu conhecimento, especificamente sobre isso, ele me ajuda a tomar decisão melhor. Mas ele não mudou as minhas emoções. O conhecimento, ele é incapaz de mudar o meu sentimento. Então, eu continuo tendo desejo de ter uma roupa melhor, de trocar o carro, de comer bem, de providenciar o melhor para a minha família, para os meus filhos e esposa. Eu continuo essa mesma pessoa antes, depois de um doutorado sobre consumo. Agora, eu acho que eu tenho hoje um pouco mais de filtro, um pouco mais de critério, e isso me ajuda, mas não me torna diferente de nenhuma pessoa. O princípio é o mesmo. Eu já falei em outras ocasiões, repito aqui, você tem que gastar menos do que ganha, você tem que poupar e você tem que ter um sentido de utilidade para o seu recurso. Ele vem de Deus e ele tem um propósito, que é para o seu sustento e para tornar a sua vida social, humanitária, útil também. Então, cumpriu esses 3 critérios, você é generoso, você é previdente e você gasta dentro daquele seu orçamento. Todo mundo tem que cumprir essa regra. Não tem jeito. Martin, muito obrigado. Foi muito legal bater esse papo com você. Espero que Deus continue te abençoando nos diversos ministérios aí que você desenvolve na sua carreira. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Um prazer. Conte sempre comigo. A gente faz uma paradinha para o intervalo e, na sequência, a gente volta conversando com o nosso querido pastor Gilson Brito. Não sai daí, a gente volta já.